Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Gesta. O vídeo anterior ele terminou de forma abrupta porque alguém me ligou aqui e a câmera desligou. Mas eu quero continuar de onde eu parei. A gente estava falando sobre Calvino e a reforma de Calvino, lógico. Eu falava da Idelette de Bure, que foi a esposa de Calvino. Ela era viúva de um pastor anabatista. E o que acontecia na Europa é que há um contingente de mulheres que são reformadoras, mas, lógico, o mundo ainda é machista, elas não podem ser solteiras, elas têm que casar, e aí, geralmente, elas ficam viúvas e casam com outro reformador, com outro grande reformador. Tem casos de mulheres que se casaram com 3 grandes reformadoras, e o interessante é que elas vão levando a teologia de um para o outro, assim. Então, Calvino ele recebe muita influência anabatista e você encontra muita influência anabatista, por exemplo, no Tratado de Evangelismo de Calvino. Não sei quem já teve a oportunidade de ler o Tratado de Evangelismo, e outros tratados também de Calvino tem uma ênfase anabatista muito forte. Então, Calvino ele tem uma tríplice identidade protestante: luterana, zwingliana, anabatista, claro, do anabatismo bíblico. Mas, de certa forma, Calvino ele vai fazer uma síntese disso, também vai dar sua própria opinião. A gente pode dizer que o Calvino também é uma quarta linha da reforma, ou uma continuação, uma atualização da teologia reformada suíça. Mas enfim, ele faz uma grande obra em Estrasburgo, até que um dia, 3 anos depois, ele ouve que o partido político, vamos colocar assim, que tinha tirado e expulsado ele de Genebra, perdeu, e o contingente político que apoiava Calvino voltou ao poder de Genebra. E aí é interessante que Calvino, então, ele se sentiu chamado a terminar a obra que ele tinha começado em Genebra. Que, aliás, que ele mal tinha começado antes de ser expulso. Então ele volta, então, ele sai de Estrasburgo, deixa lá a liturgia, tudo, né, bem feitinho, direitinho, e volta para Genebra. E aí Calvino nunca mais é interrompido, ele vai ficar em Genebra até sua morte. Ele e Farel voltam para lá, e aí Calvino, com o apoio político, ele se torna invencível, né, imbatível. Ele consegue completar a vontade dele. Como que ele completa essa reforma? Ele cria as chamadas ordenanças eclesiásticas. As ordenanças eclesiásticas, para a gente é uma coisa muito complicada, né? Mas é um projeto religioso de união da igreja com o Estado, ou seja, é um projeto de fazer com que a cidade de Genebra responda às demandas da igreja. Tá? Uma união entre igreja e sociedade civil. E nesse projeto a igreja seria dividida em 4, tá? O primeiro grupo é uma associação de pastores para dirigir a disciplina da cidade, ou seja, pastores que estariam vendo se alguém tinha algum desvio moral, se alguém estava falando palavrão, se alguém estava dançando, fazendo festa, se tinha bruxas na cidade, se alguém estava praticando a bruxaria, que são os rituais rurais, né, sabáticos. Se tivessem, seriam então denunciados para o conselho vamos botar assim, judiciário, que era chamado de consistório, né? O consistório era um órgão de inquisição. Primeiro e único órgão de inquisição protestante na história, que tem uns católicos bestas aí na internet, para variar, dizendo que houve inquisição protestante. Pô, inquisição católica matou milhões, botar milhares, talvez chegando à casa dos milhões, na Europa, nas Américas todas, na África e na Ásia.
E eles querem comparar com a Inquisição da Reforma Calvinista em Genebra, que matou cerca de 50 pessoas, se eu não me engano. Mas, aliás, assim, matar é errado, tá, gente? Pena de morte também e Inquisição também, de qualquer forma. Não tem nem como comparar o que os católicos fizeram, os católicos modernos, né? Espanha e Portugal e as colônias, com isso que aconteceu em Genebra. Mas, enfim. O que era o consistório, né? Era um composto de pastores, de eclesiásticos, né? E anciãos. Calvino também ele seguia um modelo que vai ser mais tarde chamado de, não tão parecido, mas um modelo presbiteral, ou seja, os anciãos, né? Os presbíteros eram muito importantes para dirigir a moral da cidade. E esse conselho era um conselho de, né, uma parte de teólogos, outra parte de homens importantes, né, homens anciãos, que veriam quem estava errado, tentariam corrigir essas pessoas com várias penas, né? E as piores penas eram a excomunhão, lógico, te excomungar, mas podendo te decretar o degredo, te expulsar da cidade ou te levar à morte mesmo, a fogueira ou outro tipo de morte. O que vai acontecer que cerca de 76 pessoas na Genebra vão ser condenadas pelo consistório à excomunhão. Uma parte vai ser morta, outra parte vai ser expulsa. Dentre essas pessoas você tem pessoas imorais sexualmente, essa galera que a gente tem aí que gosta de beber, encher a cara e depois, né, pegar uma prostituta, bruxas, mulheres acusadas de bruxaria, né, e hereges, né, o clássico foi Miguel de Serveto, que a galera fica tão brigando por causa de Serveto, né. Serveto ele ia ser morto na fogueira católica, acabou sendo morto na fogueira protestante. Enfim, a gente viu que Serveto é fruto dos anabatistas racionalistas, né, não acreditavam na Trindade, enfim. Então falamos de duas, né? Outra parte da igreja seria um grupo de mestres que ensinariam doutrina, e outra parte da igreja seria um grupo de diáconos que administrariam a obra da caridade na cidade. A gente falou da parte ruim, agora vamos falar da parte boa. Na teologia calvinista, de Calvino, a igreja é responsável pela cidade. Portanto, não pode haver fome na cidade, não pode haver criança na rua, não pode haver gente passando fome, gente passando necessidade. A igreja tem que suprir, a igreja tem que acabar com os males morais e com os males econômicos. Então, os diáconos vão ser os responsáveis por distribuir renda, literalmente. Calvino ele falava, se Deus predestinou uns para serem ricos, é exatamente para abençoar e ajudar o seu irmão que é pobre. Então a teologia de Calvino ela prevê o fim da pobreza, e a igreja é responsável por acabar com a pobreza na cidade, porque onde há pobreza, onde há criança passando fome, onde há prostituição, ali está o diabo, ali está o pecado. A igreja precisa trabalhar para acabar com isso, que é uma coisa que pouco se fala hoje dentre essa galerinha aí brasileira fraca que se diz calvinista. Calvino, no final, quase no finalzinho da vida dele, ele vai realizar também um grande sonho, que é a primeira universidade de teologia protestante, a chamada Academia, né? Ou Academia de Genebra, que é muito importante, porque pela primeira vez os jovens protestantes vão ter uma universidade de teologia para cursarem, né? Um seminário protestante, porque só tinha na Alemanha mesmo, só tinha lá na Alemanha luterana. E essa reforma de Calvino, gente, ela está alcançando não só a Suíça, mas está alcançando a França, está alcançando a Holanda profundamente. A Holanda vai se tornar um estado calvinista, está alcançando a Hungria, ou seja, tirando a Alemanha e o nortão da Europa, Escandinávia, Suécia, enfim, aquilo tudo lá vai ser luterano. Mas ao sul, né, vamos colocar um sul, né, um sul que é Suíça, França,
Hungria, Holanda, Itália, que não chega a ser um sul, né? Mas assim, em comparação à Alemanha, ao sul, né? Espanha vai ter calvinismo, vai ter protestantismo, né? Essa galera toda vai ler as institutas, vai seguir Calvino e vai mandar os seus jovens seminaristas para se formarem na Academia de Genebra. Tá? Eu gosto sempre de dizer, né, que existe uma diferença entre Calvino e o calvinismo. O que se fala de calvinismo hoje, que se pratica, é aquilo do Sínodo de Dort e da Confissão de Westminster. Isso é calvinismo. Agora, a teologia de Calvino, os escritos de Calvino, eles são muito, vamos colocar assim, ecumênicos, protestantemente ecumênicos. Eles servem para um luterano, eles servem para um anabatista, para um zwingliano, ele alcança. Ele meio que cria, né, o que vai se chamar, o que a gente chama de igreja evangélica, vamos colocar assim. Lógico, eu não estou falando que ele fundou o movimento evangelical, porque isso aí é século XX, nem o fundamentalismo, porque isso é o século XIX. Mas eu estou dizendo que ele forma um senso teológico comum que vai servir para vários países, para vários grupos. E lógico, não necessariamente todos esses grupos vão acreditar na dupla predestinação ou vão ser cessacionistas. Pelo contrário, quantidade de presbiterianos que exerciam os dons do Espírito, a quantidade de teólogos que não vão seguir a dupla predestinação, nem vão entender muito bem o que é isso, ou vão falar sobre isso, é muito grande. Mas o resto da teologia de Calvino é muito bem aplicada, a sistemática, a teologia de Deus, a teologia do Espírito Santo, a teologia da graça, a teologia da Bíblia. E eu estava falando isso por causa da academia. Então, Calvino, ele cria a Academia de Genebra, junto com outros teólogos, dentre os principais deles é Theodor Beza, e em 3 níveis, né? E a Academia de Genebra se baseia na Academia de Wittenberg, na Universidade de Wittenberg, eles chamam de academia, até por causa dessa influência humanista, né? Academia de Platão. E ali a academia se torna um grande referencial, uma coisa assim fundamental para a reforma protestante. Então, gente, a gente precisa entender que... E outra coisa, onde que vem esse nome reformado, né? Ah, os reformados. Isso vai surgir lá para o final do século XVI, lá por volta de 1580, quando os calvinistas e os luteranos lutarem, brigarem entre si por causa da doutrina da ceia. Então, quem seguir a doutrina da ceia de Calvino vai acabar se chamando reformado. Daí o nome teologia reformada, igreja reformada, como uma identificação com Calvino. E os luteranos mesmo que começaram a reforma não serem chamados de reformados. Que é interessante. Mas Calvino ele vai ter um impacto muito grande em toda a teologia protestante, inclusive na luterana, e a gente não pode dizer hoje que nós não sejamos influenciados por Calvino ou não sigamos Calvino. A gente pode botar aí 60%, 70% da teologia protestante é Calvino. E claro, de quem não é luterano, né? Quem não é luterano é Calvino. Os outros 30% é divergência sobre a predestinação, divergência sobre dons, divergência sobre escatologia, divergência sobre cessacionismo, já falei, sobre dons, enfim. Mas Calvino é fundamental, Calvino deve ser lido sem um preconceito, né? Porque os neocalvinistas brasileiros estão destruindo a memória de Calvino ao idolatrá-lo e ao confundir o calvinismo com Calvino. Enfim, precisa ser lido, precisa ser estudado, precisa ser ensinado na igreja. Os institutos, os tratados são tremendos, são importantíssimos. No próximo vídeo eu vou falar um pouco da teologia de Calvino. Então, aqui é o professor Lucas Gesta, filigranas de História da Igreja.